Brasil em Debate é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Um dos temas mais intensamente debatidos no Congresso é o voto secreto, a sua extinção aqui no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Para debater o fim do voto secreto, convidamos os deputados Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, e Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Deputado Bonifácio de Andrada, como é que o senhor vê o fim do voto secreto? Porque o voto secreto foi criado, foi instituído na Inglaterra ainda, para proteger o parlamentar do executivo, do poder de coação do executivo. Então vai se acabar com essa proteção aqui no Brasil? Em alguns casos até que se justifica, porque o parlamentar passou a se proteger com o voto secreto e esconder o seu voto. Mas será que se justifica isso, acabar o voto secreto? O problema do voto secreto, do voto descoberto, é uma questão muito antiga nos meios políticos. É interessante que começa na Grécia Antiga, no Areópago, em que se debatiam certas questões e o povo que se reunia na praça pública geralmente votava a descoberto. Mas em alguns casos, naquela época, em alguns casos, votava-se através do sufrágio secreto, sobretudo quando dizia respeito à traição e atitudes, digamos assim, criminosas de homens públicos que dirigiam a Grécia Antiga. Da Grécia passou para Roma. Para Roma, aí vai depois, tempos depois, cai na Inglaterra, como você falou, no século XVII. E depois esse problema vem mesmo para o mundo, eu diria, atual, a partir da Revolução Americana, da Revolução Francesa, no século passado e atualmente. É uma questão complexa, não é uma questão assim tranquila, é uma questão complexa. No Brasil, nós tivemos o voto eleitoral, o voto secreto, ele só surge no Brasil em 1930. O povo votava descoberto nas eleições. Seus avós, meus avós, avós desse menino deputado aqui do Brasil, que chegou da Itália, o voto era descoberto. Na República Velha? Na República Velha era descoberto. Só depois de 30 que o voto ficou secreto. Mas nas câmaras sempre houve realmente um voto secreto para a eleição dos dirigentes da Câmara e dirigentes do Senado. Isso é generalizado. E o objetivo disso é dar proteção aos deputados para escolherem quem eles bem entender. Porque partem do pressuposto de que um candidato do governo, ele passa a ter um apoio muito grande do governo e obriga os deputados a votar nesse candidato do governo. Isso de modo geral. Agora, há um outro aspecto também interessante, é que dentro da Câmara, dentro das câmaras, dentro do Senado, sobretudo dentro do Poder Legislativo, quando o regime é parlamentarista, a possibilidade do voto a descoberto é mais fácil. Porque no regime parlamentarista, os deputados têm muito mais força e têm uma participação muito maior. Já no regime presidencialista, a situação altera um pouco, porque o presidente da República é muito forte, sobretudo hoje aqui no Brasil, e se quiser eleger um presidente da Câmara, uma mesa ligada ao governo, a pressão sobre os deputados fica muito grande quando o voto é descoberto. Daí é que o voto secreto protege o deputado, protege o senador, protege o representante do povo para ele votar como ele quiser. Mas é uma questão complexa, porque o mundo moderno trouxe novos problemas. E esses problemas exigem, às vezes, uma certa transparência, que no passado não era tão grande, né? Mas é uma questão realmente que eu considero complexa e de difícil solução. Em princípio, eu sou favorável ao voto secreto, porque eu temo a pressão e a força do poder autocrático, sobretudo no Brasil, do presidente da República. Deputado Ivan Valente, qual é a sua posição? O senhor é a favor da abolição do voto secreto, simplesmente? Sim, eu inclusive coordeno a frente parlamentar pelo fim do voto secreto aqui no Congresso Nacional. E nós fizemos isso já desde 2006, né? Porque você sabe que tem uma emenda constitucional que é para ser votada aqui na Câmara, a PEC 349 de 2001, né, do deputado Fleury, que já foi votada em primeiro turno
na pré-eleição de 2006. Em agosto de 2006, por unanimidade dos partidos e dos deputados, votamos em primeiro turno. Então, 6 anos depois, estamos aqui tentando votar o segundo turno e agora, frente ao desgaste monumental do Congresso Nacional, por exemplo, com a absolvição da deputada Jaqueline Roriz, diante de tantas provas contundentes e explícitas, né, ela foi absolvida pelo plenário através do voto secreto, depois de ter sido condenada pelo Conselho de Ética por 11 votos a 3, né? Então, ela foi absolvida por mais de 100 votos. E agora nós temos o caso do senador Demóstenes Torres, que é um caso paradigmático também no Congresso Nacional. Então, os senadores estão correndo para tentar votar outra emenda constitucional, né, que é a PEC 50 de 2007. Depois que nós já votamos aqui o primeiro turno, eles apresentaram uma PEC lá. E o Senado quer votar primeiro que a Câmara. Por isso, nós estamos, inclusive, pressionando, e bastante, o presidente da Casa, os líderes partidários, para que a Câmara não se desmoralize frente a essa realidade. Agora, em relação ao conteúdo mesmo do voto, eu tenho a concepção, o deputado Bonifácio tem razão numa coisa, as coisas mudam com o tempo também, a história se transforma, os valores aparecem e reaparecem. Para não pegar todo esse arcabouço histórico, eu queria colocar, por exemplo, 1968, foi cassado o deputado Márcio Moreira Alves, mas o Congresso votou secretamente pela permanência do mandato dele, tá certo? Mas era um outro momento histórico, passou-se já o fim da ditadura militar, novos valores e exigências, naquele momento ele protegia, agora ele está protegendo a impunidade no geral. Em relação aos outros vetos, inclusive nessa citação do jornalista Gaudêncio Torquato, em relação à eleição da mesa da Câmara, em relação aos vetos presidenciais, eu, particularmente, entendo que o mandato popular é soberano e autônomo, deputado Bonifácio. Eu defendo isso com unhas e dentes contra qualquer governo. Entende? O mandato é soberano, é o povo que cobra desse parlamentar, desse representante do povo. Então, para mim, o voto tem que ser transparência. Então, em nome da transparência, da democracia e da ética, eu sou favorável em todas as questões. Mas o Congresso tem autonomia para definir os casos, inclusive, que ele pode pensar para dizer, nesse caso é secreto ou não. Por exemplo, a eleição da mesa, os vetos presidenciais. Mas, nesse momento, na Casa, nós temos que votar o segundo turno da PEC. E depois, se o Senado quiser modificar, ele apresente por maioria, ele vota se preserva ou não. A PEC, ela também, a mesa da Câmara, vota descoberto, né? É toda. As duas emendas constitucionais tramitam na Câmara. O veto também? Os vetos também. Na da Câmara e do Senado é para o voto aberto em todas as possibilidades. Mas o deputado Valente, que é um deputado vigoroso, a eleição da presidência da Casa, eu tenho medo do voto descoberto. Porque se for o voto descoberto, o governo, né, a presidência da República, os ministros, eles pressionam a Câmara de tal ordem que nenhum deputado vai votar contra o candidato indicado pelo Poder Executivo. Eu tenho medo disso. Vamos ver aqui a pergunta do jornalista Gaudêncio Torquato. Eu vou responder. Por favor. O voto secreto faz-se necessário ainda na apreciação e no julgamento dos vetos presidenciais, levando em conta o extraordinário poder do nosso sistema presidencialista. Gaudêncio Torquato, jornalista. O que o senhor acha dessa observação do jornalista Gaudêncio Torquato? Vou falar agora, no regime parlamentarista, o voto descoberto talvez seja mais fácil dentro do processo democrático. No sistema presidencialista, sobretudo no brasileiro, eu tenho muito medo do voto a descoberto para certos cargos, para certas situações, porque o Poder Executivo é muito forte. E tendo uma maioria grande, é impossível algum deputado ligado ao governo se sentir protegido para votar contra o governo. Ele teme o governo. O poder de coação do governo. O poder de coação é enorme. O poder de coação é terrível. E hoje em dia há um dado maior, que eu acho muito grave. Hoje em dia, a vida pública é dominada, na realidade, pelos veículos de comunicação. E os veículos de comunicação, infelizmente, eles recebem, em grande parte, influência do poder econômico e do poder executivo.
no poder presidencial. Eu sou daqueles que acham que a imprensa, de um modo geral, não é toda a imprensa, mas a grande parte da imprensa dos veículos de comunicação são dominados pelos grupos econômicos e pela presidência da República. A gente vê, a gente sente isso pelo noticiário do dia a dia. O noticiário do dia a dia nesse sentido. Então, daí é que é uma questão complexa, sobretudo a eleição do presidente da Câmara e da mesa da Câmara, que é o comando de um poder. Se o Executivo aqui influi e elege quem ele quer para dirigir a Câmara e submetido a ele, Poder Executivo, nós entramos aí num processo autocrático muito perigoso. Exerce o verdadeiro poder de coação. De coação, não tem dúvida, tem coação. Isso que eu temo. Mas, Bonifácio, me permita. Primeiro é o seguinte, né? Eu acho que nós tínhamos que limpar a área e dizer o seguinte, vamos ver se conseguimos um consenso para votar claramente, entende, que em caso de julgamento dos seus pares, a Câmara dos Deputados e o Senado, né, o voto tem que ser transparente e aberto. Não tem né? dúvida, Porque eu acho que o desgaste da Câmara e do Senado, do Congresso Nacional, não frente ao público, a indignação popular com essas absolvições e a impunidade que se fez, é muito grande. Então, eu quero dizer o seguinte, primeiro nós temos que acordar sobre isso. Então, votar imediatamente a PEC 349, mas a verdade é que vários partidos e parlamentares não querem votá-la. Então, a questão do veto presidencial e da eleição da mesa acaba se tornando um álibi, uma justificativa para não se votar esta parte. Então, assim, destaque-se lá no Senado. Então, vamos fazer um destaque, entende, uma emenda e vamos discutir essa questão especialmente. Eu, particularmente, entendo o seguinte, se nós pegarmos um histórico, deputado Bonifácio, Tarcísio, se nós pegarmos um histórico dos vetos aqui, é vergonhoso, porque o presidente da República, ou a presidenta agora, ela veta. E aquilo vai se acumulando. Quando chegar a 1.200 vetos, eles mandam aqui num pacote listado, que os deputados nem veem. Você está entendendo? Mas aí é culpa nossa, hein? É responsabilidade do Congresso. Em bloco, num bloco, num grande caderno, né? Isso mesmo. E que se deposita na urna. Eu quero dar um exemplo. É um absurdo. Eu quero dar um exemplo do veto, como eu sou autor do primeiro Plano Nacional de Educação, e nós estamos votando o segundo Plano Nacional de Educação, hoje, na comissão especial, né? O Fernando Henrique, em 2001, vetou 9 dispositivos, inclusive aquele que aumentava o gasto público com a educação para 7% do PIB, né? O Lula, inclusive, disse que ia derrubar o veto logo no primeiro dia de governo, nos primeiros 100 dias. E 8 anos depois, ele não só não derrubou o veto, como mandou para cá, no final do mandato, com orientação de não derrubar, o veto. Então, demorou 8 anos para julgar um veto presidencial. Veja como isso aí se tornou, na verdade, uma grande justificativa, porque, na prática, isso não tem tido incidência sobre a vida política brasileira. E eu acho só o seguinte, que o poder presidencial, isso sim, agora, só para concluir meu raciocínio, o poder presidencial é porque, na verdade, Bonifácio, é o seguinte, nós fazemos política no Brasil ainda com clientelismo, com fisiologismo, com falta de programa, de projeto e de ideologia. De partido. De partido político. Então, o partido, quando é um partido de oposição, programática, ideológica, ele vai votar, ele vai derrubar o veto ou não, ele vai votar num presidente. Por exemplo, o pessoal com três deputados lançou o deputado Chico Alencar para ser o candidato a presidente, com um programa para a presidência da casa. Botou a cara lá para bater, ainda teve 16 votos, ou seja, 5, 6 vezes mais do que a bancada do próprio partido. Ou seja, a presidência ou a relação com o executivo conosco é transparente. Aquilo que interessa ao povo brasileiro, nós votamos sim. Aquilo que não interessa, que nós temos outra proposta, nós votamos não. Agora, o Valente, uma coisa interessante do deputado Valente, curioso, eu me lembro, antes de 64, os partidos aqui existentes, PSD, UDN, PTB, aquilo votava em bloco e votava disciplinadamente. A gente sabia que ia haver uma votação, o PSD ia votar assim, o UDN ia votar assim, o PT ia votar assim, as coisas funcionavam organizadamente dentro da Câmara. Então, esse processo era realmente um processo muito mais democrático e muito mais transparente do que hoje.
Eram 14 partidos. 14 partidos. Mas os 3 ou 4 grandes partidos, eles dirigiam realmente a Câmara. E a gente sabia. E era contra o governo, a favor do governo, a favor do governo. Hoje não. Hoje é uma confusão generalizada, não há partido. Agora, há homens como você, que é um lutador da oposição, que merece o meu respeito e o meu apreço. Porque acho que a oposição é fundamental dentro do regime democrático. Mas o que acontece? Com o enfraquecimento dos partidos, não há oposição. A oposição é fraca. Eu sou da oposição, mas sinto que nós temos um grupo fraco. Por quê? Porque os partidos não estão organizados. E hoje os veículos de comunicação alteram o processo político que antigamente não acontecia. Tem outra observação aqui de um telespectador. Se o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, porque uns prestam contas de seu comportamento e outros não. Antônio Trindade, Brasília, Distrito Federal. Eu acho muito difícil. O deputado tem que prestar contas, né, Valente? Isso é lógico. O deputado tem que prestar contas, tem que se dispor a debater com seus correligionários, debater com o povo de modo geral, as suas posições, as suas atitudes, não tem dúvida nenhuma. E eu estou de acordo com o deputado Valente aqui, que no caso do problema que envolva, digamos assim, acusações contra os deputados, é bom que o voto seja realmente um voto aberto. Deputado Ivan Valente, o que o senhor acha dessa observação do telespectador? O telespectador, ele reflete, sem dúvida, os tempos modernos, entende? Hoje, o eleitor, ele está muito mais exigente nesse sentido. Por exemplo, a transparência é um valor reincorporado, incorporado. Ele quer saber como vota o seu representante, entende? Ele se sente um pouco enganado com isso. Você imagina uma absolvição de um Demóstenes Torres aqui agora, frente a tantas provas contundentes, né? Tantas gravações, tantas exibição, digamos assim, de cinismo, inclusive, de um representante popular, é absolvido pelos seus pares pelo voto secreto. Imagine uma coisa como essa. E a mesma coisa para o cidadão brasileiro. Vamos eleger o presidente da casa. Ué, que se tem o melhor programa, o melhor projeto. Ele pensa assim, entende? Ele não quer saber o mecanismo institucional dos vetos presidenciais, etc. Essa complexidade que existe, é verdade, existe uma pressão enorme do executivo e da mídia também. Aí eu concordo inteiramente com o Bonifácio. Eu sou daqueles que acham que hoje o poder dos grandes meios de comunicação, o monopólio que existe nos meios de comunicação de massa, financiados pelos grandes monopólios econômicos, os bancos, né, as montadoras de veículos que os financiam, também tem um peso para determinar as coisas, mas eles têm um peso geral, não é só nessa questão dos vetos, eles têm um peso geral sobre a vida pública brasileira, né, muito grande, porque hoje nós temos que fazer com que o poder emane do povo. Como mas há veículos de comunicação que têm poder monopolístico. Exatamente. Exatamente. Por isso é que nós apresentamos aqui projetos de lei que não saem, que não passa nem na Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação, que é formada, na sua maioria, por donos de rádio e TV, e não passa, que é, por exemplo, contra a propriedade cruzada dos meios de comunicação. O que é isso? Nos Estados Unidos, o país mais liberal do mundo, o mesmo grupo econômico não pode ter rádio, TV e imprensa escrita, editorializada de um lado. E também tem um limite de audiência. Isso é nos Estados Unidos. Aqui nós temos um monopólio de comunicação que detém 60% da audiência televisiva, detém a maior rede de rádio do país e o maior sistema de jornais e editoras, a mesma, entende? Então, isso mostra que a nossa democracia, ela gatinha. Então, por exemplo, quando o povo quer participar, nós temos que estimular. E quando o povo quer exigir, como é o caso do voto aberto, eu acho que nós devemos estimular também, entende? Então, eu sou a favor da soberania popular, entende? Da autonomia dos mandatos. Os parlamentares são incólumes, entende? Pelos seus votos e atos. Inclusive, essa também é a discussão sobre a imunidade parlamentar e a impunidade parlamentar. Alguns que, sob o manto da imunidade, que é um direito que a gente deve reservar aos parlamentares eleitos, esse sim, para não sofrer as pressões do Executivo e as pressões gerais que caem sobre ele, ele acaba criando um manto de impunidade. É por isso que o povo, inclusive, não entende a imunidade. A imunidade não entende isso mesmo. A imunidade é necessária, a impunidade
tem que ser duramente combatida. Não tem nada a ver com o exercício do mandato parlamentar. Havia uma proteção contra a corrupção e outros atos piores ainda. Agora, dentro dessa sua raciocínio, eu achava que a Câmara e o Senado também, nós devíamos transformar essa televisão daqui num órgão muito mais poderoso do que ele é, para que o povo tenha notícia do que acontece aqui e da posição dos deputados. Porque ocorre o seguinte, os meios de comunicação, como foi falado aqui agora, ele realmente se dirige de acordo com determinados interesses, que às vezes não são os grandes interesses da vida pública. Então a Câmara devia ter uma poderosa televisão, que o povo todo pudesse realmente buscar nela as informações certas e claras, e os seus representantes se fazerem ouvir. Porque o que acontece é o seguinte, um deputado valente aqui, é um lutador, mas só 10 ou 20% do que ele fala é que a opinião pública toma conhecimento. Ninguém toma nada. Eu tenho visto aqui, por exemplo, um deputado aqui, eu vou lembrar, um deputado que não é mais deputado, aleluia. Um grande orador. Ele ia para a tribuna fazer discursos aqui, fazendo ataques ao governo, fazendo a oposição, que merece todos os nossos aplausos e a nossa admiração. No dia seguinte, ninguém falava nada. Ninguém falava nada. Não tinha informação nenhuma, nada sobre ele. Então, isso é outra coisa grave. Quer dizer, o que é preciso ficar claro é que os meios de comunicação são fundamentais para o bom funcionamento do Poder Legislativo. Essa transparência que nós defendemos, nós não vamos consegui-la se os meios de comunicação não caírem aqui dentro do Congresso Nacional e levar à opinião pública a verdade dos fatos que aqui ocorrem, o que muitas vezes não acontece. Então, o papel da imprensa é fundamental. É fundamental para o Poder Legislativo viver. Hoje é. No passado não era tanto, mas hoje é. Os meios de comunicação é que podem dar vida ao Poder Legislativo. Mas os meios de comunicação também têm interesses. Eles não são neutros, né? Não, aí que é o mal. É que os meios de comunicação hoje estão a serviço do bom esclarecimento do Poder Legislativo. Eles só esclarecem aquilo que interessa realmente a grupos econômicos e ao próprio Poder Executivo. Então, o que acontece? O povo não sabe nada. Os meios de comunicação não levam ao povo como deveriam levar as verdades que aqui ocorrem. Porque tem muita coisa aqui que eu concordo com o deputado. Falhas que precisam realmente sofrer aqui a nossa condenação. Mas tem muita coisa boa. Muita coisa boa dentro do Congresso. Como eu repeti aqui, esses debates antigos. Mas não são levados ao povo. Eu quero lhe dar um exemplo, por exemplo. Agora mesmo nós estamos votando um plano nacional de educação para 10 anos. É um plano estratégico para a nação. Se nós, quais são os prazos, as metas que nós vamos estabelecer, os prazos num país que precisa alavancar para o futuro, que precisa acabar com o seu passivo educacional e investir pesadamente em educação. País emergente. Então, estamos falando de 10% do PIB para a educação. O grande debate é esse, é 7% a 10%. Você pode abrir todos os jornais, ver os grandes noticiários da TV, você não vai ver esse debate. A comissão está lá, inclusive está com gente lá, estudantes, professores, entende? Todo dia lá presente, não tem uma cobertura da grande imprensa sobre esse tema. Quem elege o tema? Né? Quem elege o tema? Mesmo o voto aberto, nós fizemos um ato aqui em frente ao Congresso Nacional na semana passada, retrasado. Veja, a imprensa livre levou a cobrir a CPI, que a CPI é um grande fato e tal. Geralmente os escândalos são grandes fatos. São os escândalos. Agora, as questões estratégicas, digamos assim, o próprio Código Florestal acabou sendo coberto depois de 2 anos de intensos debates aqui. É uma matéria de interesse nacional, um projeto de nação que está em jogo. É política agrícola, é agrária, é biodiversidade, é modelo econômico. Tudo está dentro dessa discussão, né? Não era uma questão rural. E demorou muito tempo, porque a questão ambiental ainda tem um grande apelo. É né? um apelo. Então, quem determina isso, às vezes são interesses escusos, que não ficam claros para a sociedade. Então, por isso eu concordo com o deputado Bonifácio. Por exemplo, um instrumento como a TV Câmara, a TV Senado, devia estar na TV aberta, entende? Aberta, não só para a parabólica, etc. É um canal aberto. Quando você vai no cabo, por exemplo, na TV a cabo, você vai ver a TV no canal 2, lá em São Paulo, por exemplo. Aí você tem que percorrer zapear todo o sistema para achar. Então, não, isso sim, o debate público, o interesse pela política, quando tem algo importante, o povo gosta de ver política. Não é verdade que o povo não se interessa por política. Gosta sim, ó. Ele também é desestimulado a se interessar por política. Acompanha os debates. Acompanhe os debates. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Bonifácio de Andrada,
do PSDB de Minas Gerais, e Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.